Antes que nós nos sentemos esta noite, vamos tomar 30 segundos. É muito pouco, mas é uma tarefa muito linda, só para glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus esta noite porque Ele é grande, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é imortal, porque Ele é eterno, porque Ele é sublime, porque Ele é incomparável, porque Ele é invisível, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito. Aos homens naturais Ele é inatingível, à sua igreja Ele é atingível pelas orações. Glória, exaltação, majestade, aleluia, oh maravilha do céu, aleluia, tu estás na tua igreja, amado Senhor, glória a Deus, glória ao Senhor amado. Eu os cumprimento a todos e a cada um com a preciosa paz do Senhor Jesus. Peço-lhes a especial gentileza de tomar o seu assento, que nós já estamos começando a segunda noite de nosso seminário bíblico sobre maturidade cristã. Vamos ao tópico de número 2 nesta noite, por gentileza. O tópico de número 2, vou pedir que as vozes masculinas leiam o que está escrito aí, concernente ao tópico número 2. Qual é a expressão? 1, 2, 3. Meus irmãos em Cristo, o apóstolo Paulo, dentre as muitíssimas coisas que deixou registradas para nós, ele disse uma verdade que todo crente precisa guardar. Ele disse assim: as coisas naturais são sombra das espirituais. Eu vou repetir: as coisas naturais são sombra das espirituais. O seminário pode esta noite repetir esta linda palavra que Paulo deixou para nós. 1, 2, 3. Qual é o significado mais comum, mais espontâneo, mais natural destas palavras? Elas querem dizer o seguinte: quando você notar as coisas que Deus fez e que estão diante dos nossos olhos, sempre que for possível, aproveite a oportunidade para procurar descobrir naquilo que você está vendo com seus olhos naturais, uma mensagem espiritual. Vamos dar 2 exemplos e então entramos propriamente dito no tema de nossa apostila, de nosso roteiro, de nosso seminário. As noites estão claras quando lá no horizonte há alguma coisa brilhando. Como se chama? Lua. Não é o sol, é a lua. Muito bem. Vamos olhar para a lua com o nosso pensamento e fazer uma pergunta. Deus, a lua é algo do mundo natural, mas será que eu posso colher uma lição espiritual quando eu olho para a lua? Os poetas gostam da lua, muitos escritores falam da lua, mas eu quero saber agora, como igreja, como crente, a lua tem algum significado espiritual para nós? Sim. Em Cantares de Salomão, no capítulo 6, do versículo 10, está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? A resposta todo mundo sabe, é a igreja. Por que a igreja é comparada à lua? A igreja é comparada à lua porque a lua não tem luz própria. A luz da lua vem do sol. Se a igreja é lua, ela tem que receber a luz de algum sol, e que este sol, Malaquias capítulo 4, está escrito assim, versículo 2: para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça,
Então, Jesus é o sol, a igreja é a lua. Eu vou fazer uma pergunta muito particular. Eu não faria talvez esta pergunta se fosse um culto público, mas como é um culto, é uma reunião da igreja, eu faço esta pergunta. Os irmãos já ouviram falar nos anos de crente que os irmãos têm? Já ouviram falar alguma vez de uma igreja que experimentou uma crise? Crise, sim ou não? Alguém já ouviu falar? Não? Sim ou não? Vamos responder. Já ouviram falar de alguma vez uma igreja por aí que esteve em crise? Sim ou não? Mas como é que uma igreja pode entrar em crise se a igreja é o povo de Deus? Como é que pode haver problemas, crise numa igreja se ela é a noiva do Cordeiro? Vou fazer outra pergunta. Os irmãos já ouviram falar de uma igreja que era grande e de repente houve uma confusão e ela ficou pequena? Já ouviram falar? Sim ou não? Sim. Mas como pode acontecer isso com a igreja? Agora olha o que a Bíblia diz. A lua é o símbolo da igreja. Não é verdade que a lua tem 4 estações? Sim ou não? Vamos lá, lua nova, lua cheia, 4 minguantes, 4 crescentes. Quando uma igreja, porventura, está numa crise, ela não vai se acabar. É porque ela está em 4 minguante. Aí você olha para o céu e diz, ei meu Deus, a lua diminuiu. Não, a lua não diminuiu não, ela está em 4 minguante. Agora, toda lua em 4 minguante, logo, logo, ela vai voltar a ser uma lua nova. Logo, logo, ela vai voltar a ser uma lua cheia. Amém? As coisas naturais são sombra das espirituais. A mesma Bíblia que diz que Jesus é o sol, diz também que Jesus é a estrela. Aí você fica, está complicado esse negócio. Jesus é sol ou é estrela? Quando você lê na Bíblia que Jesus é o sol, está se referindo a Jesus como homem, como pessoa humana. Quando você lê na Bíblia que Jesus é uma estrela, está se referindo à divindade dele. Por quê? Porque o versículo que fala de Jesus como sol, eu já mencionei, vou repetir, para vós que temeis o meu nome, nascerá. Deus não nasce. Então, se Jesus como sol nasce, é Jesus como homem. Amém, irmãos? Agora, quando a Bíblia diz, Jesus falando, eu sou a resplandecente estrela da manhã, aí então, estrela não nasceu, ele diz, eu sou. E eu sou é o nome de Deus, o nome eterno de Deus. As coisas naturais são sombra das espirituais. Só mais uma coisinha. Isso é coisa de seminário mesmo, viu? Só mais uma. Pode ser mais uma? Pode ser. Você crê que Jesus pode ser comparado ao sol? Se você crê, diga, eu creio. Mas está escrito nos manuais de geografia e nos compêndios de astronomia que o sol é uma estrela de quinta grandeza. Quem é que está errado? É a Bíblia quando chama Jesus de sol? Ou é a ciência quando diz que o sol é uma estrela de quinta grandeza? Alô, estudantes, o sol é ou não é uma estrela de quinta grandeza? É ou não é? É. Jesus é o sol? É ou não é? É. E agora, como é que você sai dessa? Como é que Jesus pode ser comparado ao sol, se o sol é uma estrela de quinta grandeza? A gente não está rebaixando Jesus, não. A gente não está humilhando Jesus, meu Deus. A ciência está errada? Não. A Bíblia está errada? Não. Vamos deixar esse assunto para resolver em 2013? Vamos deixar esse assunto para resolver no mês de agosto? Vamos deixar esse assunto para resolver amanhã, meia-noite? Vamos resolver que hora? Então, está com a mão solta aí? Está? Ok. Faça assim, por favor. E faça, por favor. Tudo é por favor, hein? Por favor. É tudo por favor. Tem nada que é obrigado, não é? Por favor. Por favor, balance e diga assim. Serafins. Agora baixa um pouquinho. Querubins. Agora baixa um pouquinho. Arcanjos. Agora baixa um pouquinho. Anjos. Agora baixa um pouquinho. Homens. Você falou quantas vezes? 5. Os serafins são anjos de primeira grandeza. Vamos lá, primeira grandeza? Serafins. Agora, a segunda grandeza são os querubins.
Terceira grandeza são os arcanjos. Quarta grandeza são os anjos. Quarta. Aí a Bíblia diz assim, sobre Jesus, lá no Salmo 8, pouco menor o fizeste do que os anjos. Se os anjos são de quarta grandeza e Jesus com um homem de quinta, então Jesus com um homem de que grandeza? Então ele pode ser sol, que o sol é uma estrela de quinta. A ciência verdadeira está certa e a Bíblia também está. Agora, por que Jesus aceitou ser isto? Porque este é o processo da humilhação. Ele se fez pequeno para nos engrandecer. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Tudo isto que eu falei foi somente preparando o nosso coração, porque eu comecei ontem falando de banana, de maçã. Eu não queria que ninguém dissesse como é que foi o seminário. Foi bom, o irmão falou lá sobre banana. Não, sobre banana não. Eu falei sobre muita coisa. Só que na capa do manual tem uma fruta, e algum irmão estava até querendo saber onde é que nós tiramos essa foto. Olhe para o seu manual agora, por favor. Todo fruto tem 3 estágios. Repita, seminário, por favor. Primeiro estágio, você pode acompanhar pelo manual. Primeiro estágio, o fruto é verde. Segundo estágio, terceiro estágio, as coisas naturais são sombra das espirituais. Assim como a igreja se compara à lua, assim como Jesus se compara ao sol, sua vida se compara a um fruto. Quando você aceita Jesus, você não é maduro. Quando você aceita Jesus, você não vem para a igreja experiente. E vou lhe dizer uma coisa, Jesus pode aproveitar muita coisa que a gente tem, e a gente vem para a igreja e Jesus aproveita muita coisa, mas não aproveita tudo não. Tem muita coisa também que Jesus não aproveita. Tem pessoas que eram ricas antes de serem crentes, e quando chegam na igreja ficam pobres. Já ouviram falar de algum caso assim? Quem já ouviu faz assim? Tem muito caso de gente que era rica e ficou pobre. Aí o diabo diz, tá vendo? Você foi crente para ficar pobre, mas depois a pessoa enriqueceu. Por que é que uma pessoa rica, uma pessoa que tem muito dinheiro, vem para a igreja e às vezes perde tudo? Sabe para que é? Como? Por quê? Porque aquela riqueza que a pessoa conseguiu, talvez não foi Deus que deu. Talvez ela conseguiu por meios não lícitos, não eram espirituais. E se ela vai ficar na igreja crente com aquele dinheiro, com aquela riqueza, o diabo diz, ele está crente aí, mas essa riqueza aí fui eu que dei. Aí Deus diz assim, tá bom, para você não se orgulhar disso, eu vou tirar a riqueza que tu deste para ele aceita a mim, vai ficar pobre, aí eu vou dar para ele a minha riqueza. Quem pode glorificar o Senhor Jesus? Paulo tinha muita coisa que Deus aproveitou para o evangelho, mas tinha uma coisa que ele não aproveitou. Agora nós estamos vendo isto. Quando você aceita Jesus, você não está maduro. Vamos, quem tem coragem de confessar, diga, eu tenho. Só quem tem coragem de confessar que não nasceu maduro, diga, eu tenho. Então vamos falar, seu nomezinho bonito aí, diz eu não aceitei a Jesus maduro. Eu comecei, mas vou terminar. Deixa eu dizer uma coisa, se você quiser escrever, escreva. Se não quiser escrever também, não escreva. Você vai fazer uma coisa que você não quer. Eu quero dizer uma coisa para você e eu peço que você não esqueça. O importante, meu irmão, não é a maneira como você começa. O importante é a maneira como você termina. Não ligue muito para a maneira como você começou. Preocupe-se com a maneira como você vai terminar.
Os irmãos conhecem pessoas de outras igrejas que moram em outras cidades, acho que são até de outros países, que no princípio da sua fé chegavam no culto uma hora antes, só jantava quando chegava em casa, não faltava escola dominical e eram fervorosos e foram batizados com o Espírito Santo, falavam a língua dia e noite, mas depois foram esfriando, depois viraram uma geladeira e por último se tornaram um freezer e agora na verdade são frigoríficos. O que adianta isso? Começaram também. A coisa melhor não é a maneira como você começou. A coisa melhor é a maneira como você vai terminar. A coisa melhor não é de onde você veio. Aqui em Marechal Hermes não, mas tem outras igrejas que eu passei aí, que tem gente que nasceu em certos lugares que não tem nem no mapa. Não tem nem no mapa o lugar onde nasceu. É tão pobre, é tão simples, é tão humilde. Isso não interessa. Meu irmão, não interessa o lugar de onde você veio. Interessa o lugar para onde você vai. Quem dá glória a Deus por isto? Então diga, eu nasci verde. Nem ligo para isso. Eu vou terminar maduro. Aleluia. Agora vamos ler a letra B. Eu vou pedir que as vozes femininas leiam, por favor, a letra B. Vamos lá? Característica dos frutos verdes. Muito bem. Faça de conta que você está com um fruto verde na mão. Eu não sei o que é pior da gente comer. Se é um maracujá verde ou se é um jiló verde. Meu Senhor da glória. O giló verde, meu irmão, é pior do que purgante, é pior. Não coma giló verde, por favor. Pode ter a casca verde, mas que ele não esteja verde. Muito bem. A primeira característica de um fruto verde, dos frutos verdes, vamos falar, não são definitivos. Todo mundo leia aí no seu manual. Primeira característica, não são definitivos. Quando você encontrar um irmão que é novo crente, esse irmão fala tanta bobagem, de tantas coisas, é um verdadeiro simplório. Olha, tenha paciência com o novo convertido. Você também já foi verde. Tenha paciência com o novo convertido. Às vezes você está contratando com o irmão novo convertido, ele tem 15 dias de crente, tem 21 dias de crente, aí você, quando dá a paz do Senhor para ele, e ele está com um cheirinho de cigarro. Aí você fica com vontade de falar, pastor Magre, aquele homem não é crente coisa nenhuma, pastor. Aquele homem aceitou Jesus a semana passada, está com cheiro de cigarro. Quer que eu lhe dê uma opinião? Tenha paciência, você também já foi verde. Tenha paciência, você também já foi verde. Tenha paciência, você também já foi verde. Os irmãos sabem que tem pessoas que aceitam Jesus no domingo, que dia? Domingo. E segunda-feira estão 100% transformados. Verdade? Verdade. Mas tem pessoas que aceitam Jesus em novembro e só estão transformados, bem mesmo, em setembro do outro ano. Tenha paciência com os frutos verdes. Você pode me ajudar neste seminário e depois você liga para alguém lá na Bahia e diz, ei, você nem sabe o que aconteceu. Pastor Gesiel, o de São Paulo, ele fez o seminário aqui na nossa igreja e eu ajudei a ministrar no seminário. Foi mesmo. O que é que você fez? Eu falei uma palavra que eu vou falar para ti. Qual é? Diga para quem você quiser. Tenha paciência com os frutos verdes. Quem falou, diga eu falei. Agora você que falou, ouça o outro falar para você. Agora fale, irmão, para esse que falou. Tenha paciência com os frutos verdes. Agora, qual é a palavra de esperança que eu tenho esta noite para os frutos verdes? Oh, meu Deus. Qual é a esperança que eu tenho esta noite para um novo convertido? Você sabe como é novo convertido? Teve um novo convertido que estava numa igreja e estava com 2 meses de crente. Aí ele foi para um culto, e o culto começou a ficar quente, poder de Deus, poder de Deus. Ele se alegrou tanto que disse, eu estou alegre, minha Nossa Senhora. Você chama, está indo para o inferno? Está não. Mas pastor, isso não é coisa que se diga. Tenha paciência com os frutos.
Os irmãos se lembram daquela época, antigamente, eu não sei se ainda se usa hoje, mas usava-se muito antigamente, na hora da ceia, havia um período em que os pastores diziam assim, quem tem um versículo para dizer, aí um fala um versículo, Salmo 23, Hebreus 4, Jeremias 33, e vai. E tinha um novo convertido, ele ficou animado, ele disse, eu também vou falar. Eu posso falar? Pode, você é novo convertido, mas pode. Ele entrou, ele disse assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí o que é que você tem que dizer para essa pessoa? O que é que você tem que dizer agora? Tenha paciência com os frutos. Por quê? Porque você também está feito. Tem gente que não tem paciência com o novo convertido. Tem gente que não tem. Ainda bem que eu estou numa igreja que tem paciência. Muito bem. Qual é a notícia boa que eu tenho para quem é um fruto verde? Pastor, diga alguma coisa boa sobre fruto verde. Então eu vou dizer uma coisa. Vocês querem ouvir? O fruto verde vai um dia ficar. Esta é a esperança de quem é verde. Se o fruto verde não cair da árvore, ele vai amadurecer. Eu quero glorificar a Deus pelos crentes maduros que estão aqui esta noite. Aliás, este congresso, este seminário, é um seminário de crentes maduros. Mas eu quero glorificar a Deus, porque os que foram verdes, olham para trás e dizem, Deus, obrigado, eu já fui verde. Eu já fui de vez. E pela tua misericórdia, não é que hoje eu estou... Aí a gente fica com vergonha, né? Com humildade, ele não vai dizer, eu não estou maduro. A gente diz, eu estou amadurecendo. A segunda coisa, que é a letra B, a segunda característica dos frutos verdes, vozes masculinas, letra B. Não são utilizáveis. Os crentes novos convertidos, você não chama para fazer certas coisas, porque você sabe que eles não estão preparados. Você vai chamar um crente que aceitou Jesus essa semana passada, irmão, domingo o senhor vai dar aula na escola dominical. Ninguém tem coragem de fazer isso, porque ele ainda não é utilizável. Ele ainda não pode ser degustado. Ninguém tem paladar para ouvir uma lição de escola dominical ministrada por um... Ele vai falar de quê? Ele vai falar do Santo Sudário. Ele vai falar de quê? De São Jorge, lá do cavalo azul, e assim por diante. Então, os frutos verdes não podem ainda ser utilizáveis. Então, eu aproveito esta oportunidade neste seminário para lhe dizer uma coisa agora para todos os seminaristas. Meu irmão, minha irmã, cultive cada dia o seu senso de utilidade na casa de Deus. Em toda igreja há dois tipos de crentes. O primeiro tipo é o tipo de crente útil. Fala aí comigo, seminário. Crente útil. Agora existe o crente útil, existe o outro, que eu não vou falar, mas é capaz de alguém já saber. Alguém já sabe? Eu não vou falar, mas os irmãos vão falar. Primeiro é o crente útil e depois. Os irmãos já notaram que alguns crentes inúteis na igreja? Quais são os crentes inúteis? São aqueles que não podem ser utilizados para nada. Vamos fazer um mutirão, que nós vamos fazer uma obra, aí vem uma opção. Não, eu não estou para isso. Eu fui salvo para glorificar a Deus, não foi para me meter em mutirão. Nós precisamos de visitar o hospital em certo dia, vamos lá. Eu não fui salvo para visitar o hospital, eu fui salvo para ir ao culto domingo à noite. Tem pessoas, eu tenho que explicar isso, porque talvez os irmãos nem ouviram falar, mas tem igrejas por aí que tem crentes que só vão 2 vezes ao ano. Uma é no dia de Natal, outra é logo em seguida, é na véspera de ano. E dizem que são crentes, são membros da igreja. Pode ser, mas são inúteis. Deus não te salvou para tu ficares inútil. Deus te salvou para tu seres utilizado por Ele na sua obra.
Agora eu vou dar uma palavra, eu não sei se vai soar como conselho, eu acho que pode ser como conselho para não ter uma outra conotação, mas eu queria dar um conselho para alguma pessoa que é nova na fé. Não escolha muito o que você vai fazer na igreja, não escolha muito. Espere, porque Deus vai lhe mostrar, porque Deus dá para cada um talento, e quem produz bem na igreja é aquele que identifica o seu talento. Numa certa igreja havia um pastor que ele resolveu usar todos os irmãos da igreja para fazerem tudo. Irmãos, eu não quero ninguém parado, eu quero ver todo mundo trabalhando aqui. Mas ele não orava a Deus, ele não pedia direção ao Senhor, e ele... Aí então, era assim um pouco, muito afoito. Um dia ele disse: irmão, você vai agora cuidar dos casais que têm problemas. Aí ele criou Secretaria dos Casais com Problemas. E dizia aquele irmão, passou 3 meses, o irmão entrou: pastor, eu não aguento fazer isso, porque não dá certo, porque eu sou solteiro. Esse pastor um dia chamou e disse: olha, você vai ser agora o nosso responsável pelo setor de radiodifusão da igreja. Nós temos um programa de rádio. Eu tenho muito respeito para com todas essas pessoas. Eu tenho uma grande estima para com os irmãos que têm problemas de dicção, não é? Tem pessoas que têm problema de dicção. Mas aquele irmão que foi escolhido, na verdade, eu vou dizer isso com muito respeito, porque nós amamos a todos os crentes, não há discriminação. Mas aquele irmão que o pastor escolheu para ser o responsável pelo programa de rádio, era um bom crente, mas era gago. Era gago. E o primeiro programa que ele fez, só fez um. Deixa Deus te usar naquilo que tu tens capacidade, amém? Deixa Deus te usar para o que tu tens capacidade, amém? Tem pessoas da igreja, em qualquer lugar que chegue, se estiver sozinhas, estão caladas, porque não tem como conversar sozinho. Mas chegou primeiro, começa a conversar, conversa. E tem outros que não adianta, não conversam. Então, o pastor sabe onde é que ele vai usar uma pessoa que conversa muito, e ele sabe onde vai usar um que é muito parado. Isto é interessante. Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? O pastor, aquele mesmo pastor, disse: agora, irmãos, eu sinto, ele não disse de quem sentia, eu sinto que o nosso irmão deve ser o secretário da igreja. Aquele irmão era cabelos bem penteados, gravata muito bonita, tal. Ele conseguiu uma gravata bonita, e o irmão vai ser o secretário da igreja. Mas aí, quando foi fazer a primeira ata, eu disse: pastor, eu esqueci de lhe dizer, pastor, eu estou fazendo ainda a primeira série, pastor. Todo mundo pode ser útil, mas Deus quer usar você dentro dos seus talentos. Quem é que está entendendo esta palavra? Diga amém. Não use uma pessoa fora dos seus talentos, porque ela não vai produzir. Agora, não deixe uma pessoa com seu talento perdido, porque vai ser um prejuízo para a casa de Deus. Sabe quantas pessoas aqui têm talento? Todas as pessoas que estão aqui esta noite têm talento. Pastor, o senhor não me conhece? O senhor não pode falar isso. Eu não lhe conheço, mas conheço a Bíblia. A Bíblia diz assim: a um deu 5. Fala, igreja, deu 5. A outro deu 2. A outro deu 1. E a outro deu nenhum. Hein? Como é que é? Esse finalzinho aí. Está escrito que a outra ele deu nenhum. Não tem uma pessoa nesta noite, nesta casa, que não tenha pelo menos um talento de Deus. Receba uma unção, uma visitação bonita de Deus aí na sua vida. Irmão, quem quer deixar o diabo nervoso, diga eu quero. Quem quer deixar o diabo nervoso, diga eu quero.
Então grita aí comigo. Tem que gritar porque eu não sei onde é que ele está agora. Satanás! Para com mentira! Deixa de ser idiota! Fica falando que eu não tenho talento. Eu passo no T5. Eu passo no T2. Mas pelo menos um eu tenho. Vamos para frente. Fruto verde não pode ser utilizado, mas você pode ser utilizado, porque você não é mais um fruto verde. Em terceiro lugar, o próximo ponto, vozes femininas. Terceira característica dos frutos verdes. Não podem ser mantidos. O lugar do novo que eu é tido não é fazendo parte das comissões da igreja. Irmão, temos um moço ali, irmão, ele é advogado, ele aceitou Jesus a semana passada, vamos pôr na comissão jurídica. Não, irmão, não. Comissão de assuntos jurídicos, não. Vamos pôr ele na classe de discipulado. Vamos deixar ele primeiro aprender a palavra de Deus. Fruto verde é fruto verde. Agora, logo vai ficar maduro. Logo vai ficar maduro. Há 3 palavras que são importantes na vida cristã. Isso não está aí, eu vou pedir que escrevam. Escrevam junto desse item 3 palavras que são importantes na vida cristã. Posso falar? Primeira palavra, discipulado. Discipulado. Quem não experimentou um tempo de discipulado, dá trabalho para o pastor a vida inteira. Esse tempo de discipulado não pode ser substituído na vida de ninguém, seja quem for. Chegou na igreja, tem que ser discipulado. Paulo era culto, Paulo era um literato, Paulo era um escritor, Paulo era um filósofo, Paulo era um teólogo do judaísmo. Estava preparadinho. Aí Deus disse: Paulo, vem passar 3 anos com meu filho no deserto da Arábia. Discipulado. Segunda palavra, aprendizagem. Aprendizagem. Terceiro, desenvolvimento. Essas 3 palavras não podem ser substituídas na vida de nenhuma pessoa na igreja. Primeira palavra, discipulado, porque Jesus disse, escuta aqui, quem defende essa história de discipulado é Jesus. Quando estavam no 2º ano do ministério de Jesus, já entrando no 3º, Jesus disse uma coisa que surpreendeu aos 12. Ele disse assim: se vós obedecerdes a minha palavra, fizerdes o que eu vos mando, e amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus. Não se nasce discípulo, é preciso ser discipulado. Segundo, aprendizagem. Os irmãos se lembram de ontem à noite, nosso querido pastor Leonardo teve a maior facilidade aqui para dar nome aos animais, quando representava Adão na primeira fase, mas teve a maior dificuldade para vestir um paletó na segunda fase. Ou seja, neste lado da terra, do lado de cá, o céu é para lá e a terra é para cá, ninguém nasce sabendo. Vamos repetir. Ninguém nasce sabendo. Aqui a minha retaguarda está o doutor Magner. Quantos dão testemunho esta noite de que ele nasceu doutor? Sim ou não? Não. Ele se tornou doutor aos 5 anos, aos 10, aos 20. Ele conseguiu ser doutor em 15 dias, um mês. Ai, é muita coisa. 6 anos para poder receber 2 letras, D, 6 anos. Sabe por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Se você quiser conhecer a palavra de Deus, tome tempo. Tome tempo. Tome tempo. Tome tempo. Não é mágica. Não é de elevador que se vai na vida cristã. Deus mostrou para Jacó um sonho e disse, palavras são minhas, a mensagem é Deus. Jacó, você vai subir, mas você não vai subir de elevador, você vai subir de
escada. Você vai subir de escada. Ah, pastor, Deus falou comigo um dia que o meu ministério é profético e eu serei um irmão um dia disse, pastor, olhe por mim, porque Deus falou comigo que eu vou ser o sucessor de Billy Graham. Aprender é uma coisa tão interessante, irmãos, tão interessante, que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 30, Mateus 11, 30, para quem gosta de anotar, aprendei de mim, e Paulo escreveu aos Colossenses assim, vós não aprendestes assim a Cristo. Agora, quero trazer aos irmãos a lembrança de algo que os irmãos já conhecem, mas eu quero trazer a lembrança. Muito bem. Apesar de ser um seminário, mas eu não aguento ficar paradão aqui. Muito bem, vamos lá. Eu vou falar baixo porque eu vou contar um segredo. E segredo não se toca na trombeta, se fala baixo. Está todo mundo me escutando? Estou falando baixo, mas está todo mundo me escutando? Eu vou falar agora sobre as duas paixões que Jesus teve aqui na terra. Pode escrever que é verdadeiro, mas estou falando baixo. Eu vou falar sobre quê, amado? Não, aqui. Sobre o que eu vou falar agora? Eu estava falando realmente muito baixo. Ok. As duas paixões que Jesus teve aqui na terra. Quando você lê os evangelhos, você vai ficar impressionado com duas coisas. Duas paixões que Jesus teve. Se alguém souber uma delas, pelo menos uma, vai ganhar 2 DVDs meus de graça. 1, 2, 3. Alguém quer dar um palpite? Almas. Não é nesta direção que eu estou nesta noite. Almas era uma paixão global relacionada com o plano da redenção. E a paixão que eu estou falando era relacionada com a pessoa dele. Quando ele pensava em almas, ele pensava no céu, as almas indo para lá, pensava em libertar. Mas é uma paixão dele, uma coisa que era paixão para ele. Mais uma oportunidade de um palpite. Hein? Ensinar. Paixão. O senhor não está... Eu me lembrei de uma palavra que Jesus disse para um homem, um dia eu vou lhe dizer, não estás longe do reino de Deus. Uma paixão que Jesus tinha na vida era ser chamado de filho de Davi. Pastor Magno, o senhor sabe disso muito bem. Jesus estava aqui caminhando, normalmente falando com o povo, atendendo. Agora, quer ir o pastor Leonardo? O senhor... Fica ali, por favor, pastor Leonardo. Ok. Aqui, quando eu estiver conversando ali, eu sou Jesus, filho. E eu estou ensinando a vocês o caminho da verdade. Eu quero que vocês saibam o propósito da minha vinda aqui. Eu tenho um grande propósito para contigo. Eu também vou te abençoar profundamente. Eu quero trazer coisas muito lindas para vocês. Eu quero que vocês compreendam que o meu plano é muito grande. Um momento, para aí, porque eu tenho que dar atenção. Quem é que me chamou? Jesus, filho de Davi. Quem é? Jesus deixou todo mundo para lá e veio atender um cego que disse Jesus, filho de Davi. Era uma paixão de Jesus. Se alguém chamasse Jesus filho de Davi, ele deixava tudo que estava fazendo e ia dar prioridade. Jesus, filho de Davi, era uma paixão. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. E a outra paixão? Se você acertar, eu não lhe dou mais 2 DVDs, mas eu lhe dou 1. A segunda paixão. Porque falou? Você chamava de Moisés? Hein? Mas muita gente falou, eu não tenho DVD para todo mundo. Só posso dar DVD porque quem falou primeiro se apresenta depois.
A segunda paixão que Jesus tinha era ser chamado de mestre. O rapaz chegou para ele sabia que aquele rapaz não queria nada. Ele sabia que aquele rapaz, pastor, era um demagogo. Mas ele deu atenção, ele chegou e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim: por que me chamas mestre? Foi assim? Não. Jesus questionou: por que me chamas bom? Agora não disse por que me chamas mestre, porque mestre era a paixão dele. Ok, mas tem um versículo que você, ouvindo, vai se lembrar dessa paixão. Um dia Jesus está falando e disse assim: pss, pss, ouça-me. Vós me chamais mestre e fazeis bem. Falou ou não falou? Falou. Vós me chamais mestre e fazeis bem. Aí completou. O que é que você lembra como foi que ele completou? Porque eu era uma paixão de Jesus. Agora, eu acho que alguma pessoa queria uma explicação. Pastor Gisel, dá para o senhor dizer para a gente porque eu concordo com isso, porque está escrito, mas por que Jesus tinha essa paixão? Se tiver duas pessoas aqui dentro que querem saber por que eu atendo essas duas pessoas, tem? Não tem? Tem. Ok. Por causa desses que levantaram a mão, eu vou falar. Sabe por que Jesus gostava de ser chamado filho de Davi? Porque lá no céu ele nunca será chamado de filho de Davi. Lá ele é chamado somente de filho de Deus. E na verdade ele é chamado lá de Criador, é de Cordeiro e é de Senhor. Ele nunca será chamado de ser o filho de Davi. Então era como quem diz assim: gente, me chama de filho de Davi, me chama, que eu só tenho 3 anos para escutar isso. Fala, me chama, que quando eu sair daqui, lá em cima, ninguém vai me chamar mais. Quantos dizem amém? A segunda razão por que ele gostava de ser chamado de mestre é o mesmo motivo. Jesus é chamado no céu de Senhor. Quem dá aleluia por isso? Jesus é chamado de Criador no céu. Quem dá glória a Deus por isso? Jesus é chamado de Deus no céu. Quem diz amém? Mas nunca Jesus foi chamado de mestre no céu. Nunca é chamado e nunca será chamado de mestre no céu, nunca. O senhor quer saber por quê, não é? É isso? Eu vou lhe responder. Por que Jesus nunca será chamado? Porque só existe mestre onde existe ignorância. Só existe mestre onde alguém aprende alguma coisa. E o céu tem 2 características. Primeira, não tem ignorância e lá se sabe tudo. Para que mestre se todo mundo sabe tudo? Para que mestre se não é ignorante? Eu estou falando isso porque a última palavra que você escreveu aí foi aprendizagem. Pastor Gesiel, o lá de São Paulo, me diga uma coisa. Por que é que o senhor acha que a gente tem que ficar na escola dominical já disse que é dominical, a gente tem que ficar todo domingo? Por que que a gente tem que ir uma vez por semana escutar esse pastor falar e dar doutrina para nós? Por que que o senhor acha que eu tenho que comprar livros bons e ler? Por que que o senhor acha que eu tenho que estudar tanta coisa? Sabe por quê? É porque o único lugar em que você vai aprender é aqui embaixo. Você tem que subir para o céu sabendo. Você tem que subir para o céu sabendo. Agora nós vamos entrar num momento muito especial. Vamos pedir que um voluntário suba aqui, por favor. Agora, Leonardo, pastor Leonardo, agora o senhor vai ficar numa felicidade incontável. Faça ontem o senhor repressou Adão, agora o senhor vai repressar Cristo. É o progresso, não é o progresso. Ontem ele era Adão, hoje ele representa Cristo. Muito bem, o senhor me permite mudar esta cadeira? Só um minutinho, por favor. O senhor pode sentar nessa cadeira? É só um minuto, por favor. E olha, irmãos, eu não vim mudar coisa nenhuma aqui. Por favor. Ali, meu querido. E também, essa moda não vai pegar não, viu? É só agora. Ele está representando Cristo, sentado no seu trono, lá em cima. Muito bem. E nós somos
povo de Deus, nós subimos, já chegamos. Pastor Magno, eu tenho certeza que quando eu chegar ao céu, eu vou querer saber muitas coisas. Muitas coisas. Muitas. Mas como é que eu vou saber de muitas coisas no céu? Em primeiro lugar, se você tinha esse pensamento, meu irmão, tire da sua cabeça, porque não vai acontecer. Você não vai perguntar nada a ninguém no céu. Ai, meu Deus, que tristeza. E como é que eu vou saber das coisas? Então eu estou no céu. E, claro, vou encontrar o pastor Magno. Claro, vou encontrar o pastor Albano. E vou encontrar os irmãos também. E mais gente. Mas eu desejava saber uma coisa. Mas eu não posso perguntar para o senhor. Não é o hábito do céu. Não é a forma de ser. Meu Deus, eu queria saber uma coisa. O que é que eu faço? Mas o Espírito de Deus me orientou isto já aqui na terra. E é melhor. Eu disse, eu quero saber o tamanho do universo. Que nunca ninguém soube nada. E eu aprendi que quando eu quiser saber uma coisa no céu, sabe o que é que eu vou fazer? Enquanto eu estiver adorando ao Senhor Jesus, um momento, eu vou olhar bem nos olhos dele. Quando eu olhar nos olhos de Jesus, a minha pergunta sai de mim e vai para ele. Quando ele olhar para mim, a resposta sai dele e vem para mim. Está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 2. Em Jesus, em quem? Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está tudo escondido. E como é que você abre o cofre? Olhando para Jesus. Porque seus olhos são como chama de fogo e trazem tudo a descoberto. Diz que ele sabe todas as coisas e contempla tudo. Eu sei que você está acreditando nisso, mas você está querendo Bíblia, não é? A gente está querendo disso, mas quem quer Bíblia para isso? Se você pegar um versículo da Bíblia agora, você vai acreditar nisso enquanto viver. Vou lhe dar agora. Jesus está aqui. Jesus disse assim, Tiago, Pedro e João, vamos subir ali? Vamos, Jesus. Subir é conosco. Vamos lá. Aí subiram alto monte. Quando estão lá acima, estão conversando aqui e tal. Pedro, Tiago e João. Daqui a pouco aconteceu uma coisa estranha. Eu vou só imaginar aqui. O Pedro diz assim, imaginando, Tiago, falei, Tiago, pode falar, Tiago, tem um penetra aí. Chegou um cidadão que Pedro não conhecia, tem um penetra, nunca vi, não sei quem é. Daqui a pouco o João fala, Pedro, chegou outro. Vê se tu conheces. Aí ele responde, não sei quem é. E ficou aquele clima assim esquisito. Jesus convidou 3, agora tem 5, eles não sabem quem é o 2. Isso está na Bíblia. De repente, aí vem o mistério. Diz a Bíblia assim, e o rosto de Jesus começou a se transfigurar. Sabe o que quer dizer? O rosto de Jesus tomou a forma e o brilho que tem no céu. Quando aconteceu aquilo, Pedro olha para Jesus. Uau, mas que coisa linda, Jesus, que coisa. Jesus, Pedro não fala, só está olhando. Tem 2 camaradas aqui, Jesus, que coisa linda. Quando Jesus olha para Pedro, ele vira assim, Moisés, Elias, prazer. Quem foi que disse para Pedro que aquele homem se chamava Moisés e o outro se chamava Elias? O rosto transfigurado de Jesus. Sabe por que existe esta passagem na Bíblia?
porque esta passagem é um retrato de como as coisas vão acontecer lá em cima. Se você crê nisto, aplauda o Senhor Jesus. Nós estamos aplaudindo o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nós estamos aplaudindo, não é um suplente de vereador. Vamos aplaudir de novo. É o Senhor Jesus. Agora, pastor Magner, a gente tem muito que agradecer a Deus por certos hinos que foram compostos aqui na terra. Tem uns hinos aí que a gente ouve uma vez e deixa, né? Mas tem uns, por exemplo, eu quero agradecer a Deus por aquele hino que Deus inspirou alguém a compor e diz assim: face a face espero vê-lo. Sabe por quê? Porque no face a face nós vamos saber tudo. No face a face, este hino é uma revelação de Deus. Este hino é uma declaração do que eu estou falando aqui agora. Agora a Bíblia só diz que Pedro conheceu Moisés depois que o rosto se transfigurou. Agora diga comigo: a universidade do céu é o rosto de não creio, cheio, semblante, eu creio, continua, está lindo. Olha só. Olha o mistério aí, pastor Magno, o face a face. Pela minha fé, aleluia, verei o seu rosto forte, verei a Jesus. Como ele aleluia! Receba a unção de Deus, unção, visitação de Deus. Visita o teu povo, alegre o teu povo, unge o teu povo, dá vitória ao teu povo, dá força ao teu povo. Lá no céu, quem vai te ensinar todas as coisas será o rosto adorável de Jesus. Ofereçamos toda a nossa simpatia para com certos hinos que são reveladores. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada. Olha que lindo, olha só. E nos vou cantar. A quem? Eu vou só lhe contar um pequeno segredo neste é um dos hinos mais lindos que já foram feitos. Quando Deus usou esta pessoa para compor este hino, ele diz assim: é Jesus, minha luz. E minha luz aí não é luz elétrica, minha luz aí não é luz do sol, é luz do conhecimento. É isso que eu estou falando aqui, minha luz, a luz do meu conhecimento.
Eu entendo no meu espírito que Jesus está querendo 1 minuto só para ele. Dê. Seja curado da sua enfermidade agora. 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 Seja renovado com o Espírito Santo agora. Pastor Magner Ferreira, há pessoas curadas aí. Há pessoas curadas aí. Há pessoas que estavam feridas na sua alma e sararam. Aleluia. 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 Vamos estar de pé, por favor. Estejamos de pé. Faz tanto tempo que você esperava por um momento como esse. Vamos dar as mãos, por favor. Vamos dar as mãos, por favor. Vamos dar as mãos.
A face adorada de Jesus verei. A face adorada de Jesus verei. Olha a grei amada aqui esta noite. Se não for muito incômodo, vamos cantar com as mãos dadas, porém levantadas. Eu seria muito verde esta noite se eu roubasse de Jesus esse momento. Eu vou fazer isso. A face adorada de Jesus verei. A Jesus, a luz do conhecimento, bem devagar, que me quis salvar. Amém. Podemos sentar, irmãos. Se você se sente confortável, seja bem sábio, use de bastante sabedoria, use de muito bom senso, mas se você se sente confortável e não há nenhum impedimento, abrace quem está perto de você. Use o seu bom senso e abrace se você se sente confortável para fazer. Amém. Missionária Cir, por favor, está aí? Onde está? Missionária Cir, por favor. Por gentileza. Nós temos tomado uns 10 minutos, durante 10 minutos eu não falei nada. Eu não seria insensato para dizer qualquer coisa nesses 10 minutos. Nenhuma palavra humana substituiria a doçura da presença dele. Ele falou mais para nós nesses 10 minutos do que qualquer sermão. A senhora sabe aquele hino Doce Presença? Por favor. Doce Presença. Eu respeito a direção. Eu tenho tantas coisas para falar, mas o microfone agora não está na minha mão, está na dele. Há um doce espírito aqui. Aleluia. Esse doce espírito está aqui neste lugar. Você está podendo sentir ele. Não deixe ele ir embora não, mas continue adorando ao Senhor, porque ele é digno, ele está aqui. Que coisa linda, Senhor. Quanto presente que nós temos recebido de Deus nessa noite. Aleluia.
Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. E agora te adoraremos por tua presença aqui. Olha o que vai fazer e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Você pode declarar: doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus. Declara: o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Você quer, então adore, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado, 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 Louvado para sempre, eternamente. seja louvado, seja o Senhor. Rápido aplauso para ele. É pra ti, Jesus. É pra ti, Jesus. Pra ti, Jesus. É pra ti, Jesus. Pra ti, Jesus. Pra ti, Jesus. Missionária. 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 Por causa do derramamento da tua alma perante o Senhor neste momento, por causa da devoção com que vieste para exaltar a majestade do Senhor, assim diz o Senhor: nenhum dos teus, nenhum só se perderá. Deus cuidará, inclusive, de trazer dois que precisam acertar sua vida com o Senhor. Ele os trará com poder e glória, porque o teu louvor, com o da igreja do Senhor, chegou até o trono do Altíssimo. Aleluia. Prossigamos. Nós estamos
Nós perdemos tempo? Algum prejuízo? Absolutamente. Deus está no controle. Em último lugar, diz aqui, os frutos verdes não devem ser comidos. O seminário pode repetir, frutos verdes não devem ser comidos. Espiritualmente, o que quer dizer isto? Pessoas que não são maduras não abençoam outras pessoas. Deus levantou você para ser um abençoador. Pastor Leonardo, por gentileza. Eu vou mostrar para os irmãos agora, de uma maneira muito simples, uma diferença visual entre o crente verde e o crente maduro. O senhor pode, por favor, estender suas duas mãos unidas em direção à igreja, por favor, unidas, juntas. Muito bem. Aqui estão as mãos de um crente verde. As mãos de um crente verde. Ele diz assim: Deus, manda fogo, manda sol, manda poder, manda vestido, manda dinheiro, manda casa, manda parede, só manda. Ok, agora, vamos lá, me abençoa, enquanto o seu fogo tiver, me abençoa. E vai repetindo, enquanto tiver fogo. Me abençoa, 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 me abençoa. Isso é o crente verde. Ele só tem palavras para dizer me abençoa. Aí Deus diz: vem cá, meu filho. Aí o Senhor abençoa. Diz: agora, meu filho, agora tu estás maduro. Ok. Agora faça assim. Estende a sua da igreja e começa a gerar essa mãe dizer: eu te abençoo. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Deus disse para Abraão, primeiro Deus disse: eu te abençoarei. Aí Abraão, eu te abençoarei. Não foi? Não foi, pastor Albano? Primeiro Deus disse para Abraão: eu te abençoarei. Não foi? Depois ele disse: agora, ser uma bênção. Se você encontrar um crente que abençoa o outro, ele é verde ou maduro? Seja este crente. Obrigado. Deus abençoe. As pessoas precisam tirar proveito da sua vida. E esta é a característica do crente maduro. Eu vou esperar 10 segundos para você escrever essa sentença. As pessoas precisam tirar proveito da minha vida. Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10, tem uma palavra muito bonita que Paulo disse assim. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou lembrando. Paulo disse assim: irmãos romanos, eu desejo muito ir visitar-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Gente, ou Paulo era um grande e orgulhoso, ou então era um precioso homem de Deus. Nem você nem eu temos coragem de chamá-lo de orgulhoso. Eu quero declarar uma palavra de cunho profético esta noite. Um dos efeitos que este seminário vai produzir na sua vida, eu vou declarar isto esta noite, em nome do Senhor Jesus. Se eu viesse do hotel ou mesmo de casa com esta palavra preparada, não faria sentido, isto seria algo mecânico. Mas eu estou recebendo esta palavra do Senhor, eu vou entregar para os irmãos. Amanhã, quarta-feira, na sua casa e no seu trabalho, as pessoas já vão sentir a sua diferença. Você não vai entrar assim, você vai entrar assim. Você se lembra do último gesto de Jesus antes de ir para o céu? O último gesto de Jesus antes de ir para o céu foi levantar as mãos. Você sabe como foi que Jesus levantou as suas mãos? Foi assim. Como é que eu sei que foi assim? Porque está escrito: e levantando as suas mãos, os abençoou. E só se abençoa assim. Agora, sabe o que foi que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? E em seguida vieram 2 anjos e disseram: varões galileus, porque, Atos 1:9, porque estás olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido. Aí tem uma palavrinha de mistério, vamos ver qual é a palavra. Esse Jesus que foi recebido entre vós, já chegou lá, descerá, uma palavra só.
Uma só. Uma só. Forte. Forte. Mais gente. Mais gente. Mais gente. Mais gente. Olha o que os anjos disseram. Esse Jesus que subiu com a mão assim e já chegou lá com a mão assim, ele vai voltar da mesma maneira. Ele vai voltar com a mão assim. Agora deixa eu tirar uma conclusão. Se Jesus subiu com a mão assim e ele vai voltar com a mão assim, me responde uma pergunta. Como é que ele deve estar hoje? Responder com a sua mão. É por isso que você nunca caiu, porque você está debaixo dessa mão. Dá uma olhada para cima e veja o que você pode ver pela fé. Uma mão que está te abençoando. Uramagas, Surianda, Sheira, Lamagas. Irremacasutianda, Lamagas. Escrevam, por favor, 4 palavras. Escrevam, por gentileza, 4 palavras. Primeira palavra, palavras. Palavras. A primeira palavra deve ser palavras. Segundo, escreva a palavra exemplo. Assim, uma palavra sobre a outra, viu? Número 1, palavras, embaixo, número 2, exemplo, número 3, ensino, número 4, experiência. Vamos recapitular. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, quarta, terceira, segunda, quarta, primeira, terceira, sem olhar, 1, 2, 3, 4. Sem olhar, 4, 3, 2, 1. Sem olhar, 1, 3, 2, 4. Aleluia! É fruta madura aqui que não acaba, Jesus. O que quer dizer isso? Estas 4 palavras que o meu irmão, que a minha irmã acaba de escrever, elas significam neste seminário o seguinte. 2 pontos. As 4 maneiras que você pode usar. Você pode usar as 4, você pode usar 3, você pode usar 2, você pode usar 1, mas você tem que usar alguma. As 4 maneiras que Deus quer que nós usemos para influenciar as pessoas. Então vamos olhar para essas 4 palavras e vamos falar juntos. Se for possível, é tudo por favor, mas se for possível todo mundo. Eu posso influenciar as pessoas ao meu redor com as minhas, com o meu e com a minha. Oh. Espírito de Deus, trabalha nas nossas vidas para nós fazermos isso. Você conhece uma pessoa madura, porque quando essa pessoa fala, as outras pessoas são abençoadas. Amém? Você conhece uma pessoa madura, porque quando o seu exemplo é citado, todo mundo diz assim, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Você conhece uma pessoa madura, porque quando essa pessoa ensina, por exemplo, quando essa pessoa dá um conselho, a outra diz, olha, eu vou aceitar teu conselho. Você conhece uma pessoa que é madura quando ela conta as suas experiências. Você chega para uma pessoa e diz assim, o pastor Albano chega para mim e diz assim, pastor Gisele, eu precisava que eu estou dizendo isso porque realmente é impossível que isso aconteça com ele. Então eu estou usando como ilustração totalmente negativa. Ele diz, pastor, olha por mim, pastor, eu estou com a dor aqui do lado direito tão forte. E, pastor, mano, isso não é nada, meu tio teve uma muito mais sorte que essa, morreu dela. Meu irmão e minha irmã que veio a este seminário, Deus seja contigo. Deus seja contigo. Deus seja contigo.
Eu quero declarar-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Deus está pondo na tua mão 4 ferramentas. Trabalha com elas. Abençoa a tua geração com as tuas palavras. Abençoa a tua geração com teu exemplo. Abençoa a tua geração com teu ensino. E abençoa a tua geração com a tua experiência. Quantos gostam de ouvir as palavras? Quantos gostam de ler as palavras de Paulo? Digam sim ou não. Sim. Quantos gostam de ler, de ouvir, de acompanhar o exemplo de vida de Paulo? Sim ou não? Sim. Quantos gostam de ler as palavras de ensino de Paulo? Sim. E as suas experiências? Sim. Você mede agora uma pessoa madura pelas suas, número 1, palavras. Pelo seu e pela sua. Eu tenho uma palavra particular agora, muito específica, muito particular. Não é um parêntese, mas um estreitamento que eu vou fazer agora. É a primeira vez neste seminário que eu não vou falar para todo mundo. Eu vou falar para um grupo menor, eu não sei quantas pessoas. Eu quero falar com você, meu irmão, com a senhora, minha irmã, que foi muito atribulada o ano passado, muito atribulado. Você entrou numa moinha, você entrou numa moenda, a coisa esteve estreita e você sofreu e sofreu e sofreu. Ai, meu Deus! Mas este ano as coisas mudaram, você está aqui. E até hoje você não sabe por que foi que Deus permitiu você passar aquela grande experiência de tribulação. Romanos capítulo 5, Paulo diz assim: a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Deus te permitiu aquela tribulação para multiplicar a tua paciência e te conceder um tesouro de experiência, porque a experiência é uma das 4 maneiras de abençoar as outras pessoas. O que eu vou falar agora, eu vou falar com muito respeito. E Deus me livre, eu não quero acusar ninguém, eu não quero criticar ninguém, não vim aqui para falar mal de ninguém. Porém, pastor Magner, eu queria, não é um desabafo não, mas eu queria compartilhar uma coisa com o irmão, rapidinho. Eu fico muito preocupado com pregadores que vêm à tribuna e falam, e profetizam muitas coisas, e garantem muitas coisas, e às vezes são até meio duros com o rebanho, às vezes também nem respeitam muito o pastor da igreja, depois faz um movimento muito grande, não fazem apelo, vão embora. Mas eu fico me lembrando que essas pessoas não têm experiência de vida, nunca sofreram, nunca aprenderam, nunca dirigiram nenhuma classe de escola dominical e chegam às vezes como os tais, assim meio, um tom meio imperial. Os teus sofrimentos não foram permitidos por Deus para te fazer sentir humilhado. Os teus sofrimentos são parte do tratamento de Deus para tu amadureceres. Toda vez que chega o tempo da colheita, Deus tem um sinal. Não esqueçam isto. Toda vez que chega o tempo da colheita, Deus tem um sinal na terra. É o sinal de um grande vento. Quando sopra um grande vento assim, é sinal de que está chegando o tempo da colheita. Você não gosta de vento, do vento de tribulação, do vento livre, você não gosta desse tipo de vento. E você pensar que eu gosto, eu também não gosto. Agora deixa eu dizer uma coisa, fruto. Se tu estás sentindo que está soprando o vento, tu estás amadurecendo. O Salomão escreveu no seu livro de Cantares e disse: assopra vento norte e vem sobre mim vento sul, porque o tempo da colheita está chegando. Essa tribulação que você está passando, essa luta que está acontecendo, essa crise, ela está terminando, porque já está mudando de cor a fruta.
Ela está terminando porque o fruto já está mudando de cor. E daqui a pouco o noivo vai chegar com o seu cesto. E se alguém tiver a ousadia de perguntar: o que é que o senhor está fazendo com este cesto? Ele vai dizer: as minhas vinhas estão em flor e eu vim colher os frutos maduros que estão na minha casa. Sem desdobramento, nós vamos só ler a característica dos frutos intermediários. Vozes femininas, número 1. Não são feitos levados. Olha, nunca queira essa história de ficar indeciso. E aí, o que você acha? É mais ou menos. Não existe crente mais ou menos. Não existe, eu estou pensando. Não existe, vou ver. Não, senhor, decida. Ou é crente ou não é? Ou vai para o céu ou não vai? Ou está salvo? Você está salvo? Quer dizer, meu avô é presbítero. Eu quero saber do teu avô. Eu estou perguntando se você está salvo. Mas o teu avô deve ser uma boa pessoa. Muito bem, decida. Agora você não pode ser um fruto intermediário, um fruto de vez, porque nem está verde, nem está maduro. Só para anotar aí, por favor, só para escrever. Apocalipse 3:15. A Bíblia diz assim: oxalá foras frio ou quente. O que quer dizer isso, frio ou quente? Oxalá fosses verde ou maduro, mas ficaste numa posição intermediária, uma posição neutra. Número 2, vozes masculinas. Não vá sair comendo fruto de vez, porque lá no norte tem uma palavra para fruto intermediário, diz assim: menino, não come isso não, que é travoso, dá um ranço na boca. Meu Jesus, agora, olha, irmãos, não comam fruta, se está madura, nem genipapo não comam, viu? Porque não é saboroso, não. Muito bem, agora vamos para o versículo: vomitar-te-ei da minha boca. Querem anotar? Apocalipse capítulo 3, verso 16. Agora vamos para o número 2, crentes que nunca desenvolvem. Há algumas coisas que você tem que desenvolver. Eu vou falar só de 4 coisas que todo crente tem que desenvolver. Vamos, repitam por favor após mim. Eu tenho que desenvolver a minha fé. Eu tenho que desenvolver o meu conhecimento. Eu tenho que desenvolver o meu talento. Eu tenho que desenvolver minha esperança. Nós certamente terminaremos aqui nesta noite. Vamos estes últimos pontos. Primeiro, o que nós temos que desenvolver na nossa vida? Os irmãos querem que Deus ouve todas as orações? Sim ou não? Olha, eu vou repetir a pergunta. Os irmãos creem que Deus ouve todas as orações? Qualquer oração, os irmãos creem? Ainda agora os irmãos disseram que sim, e agora disseram que não. Eu vou repetir que é para desempatar, porque está 1-1. Os irmãos querem que Deus ouve todas as orações, qualquer oração? Sim ou não? Não. Quase que eu escutei ni, quer dizer, não e sim. Deus não ouve todas as orações. Se Deus ouvisse todas as orações, nós não teríamos mais nenhuma pendente. E eu tenho umas. Não vem me dizer que você não tem nenhuma oração pendente. Eu quero dar um abraço, anjo. Qualquer um de nós tem umas orações que ainda não foram respondidas. Mas eu não estou falando das orações que não foram respondidas e que Deus vai responder. Existe uma classe de oração que Deus... Existe uma classe de oração que Deus não responde. Pode repetir isso que é sério. Existe uma classe de oração que Deus não responde. Você sabe qual é, não sabe? É oração sem fé. Deus não responde a oração sem fé. Como é que eu creio que Deus não responde a oração sem fé? É o que está escrito na Bíblia, que é a oração que Ele responde, a oração da fé. Ora, se Ele responde a da fé, Ele não responde a sem fé. Então nós vamos ter um pequeno problema, e a última vez que eu vou chamar aqui o pastor Leonardo nesta noite. Agora é coisa séria, pastor Leonardo. Agora é de joelhos, pastor Leonardo.
Pode ser para trás, olha para trás, para ninguém ficar prestando atenção à sua oração. Mas o povo vai escutar. Deus, meu grande Deus, eu não tenho fé. Eu quero fé. Deus, meu grande Deus, eu não tenho fé. Eu quero fé. Meu Senhor, meu Deus, eu não tenho fé. Eu quero fé. Continua orando, assim, não vai subir de jeito nenhum. Pastor Magno, vai ficar orando até de madrugada, não vai adiantar nada. Essa oração aí é bobagem. Isso aí está fazendo. Ô, Leonardo, não muda esse jeito. Você está pedindo fé? Está pedindo fé? Sim ou não? Sim. Você está pedindo fé por quê? Porque você não tem? Sim. E se você não tem fé, como é que você está orando, rapaz? Quando você orar a Deus dizendo, Deus, eu não tenho fé, eu quero fé, olha, fica despachado isso. Deus não lhe ouve, porque Deus só ouve a oração da fé. Aí você, pastor, mas peraí, pastor, está certo que Deus só ouve a oração da fé, mas se eu não tenho, como é que eu vou conseguir? Meu irmão, o diabo não tem o direito de nos enganar. É mentira do diabo que tem uns crentes que têm fé e outros não têm. É mentira dele. Todo crente tem fé. Alguém pode me fazer a gentileza de abrir rapidamente a sua Bíblia e ler o versículo de número 3 da epístola de Judas? Judas, versículo 3, o primeiro que tiver, chega aqui à frente para ler um momentinho que o pastor Leonardo está aqui de plantão, orando, e ele já vai mudar a oração e Deus vai responder. Alguém encontrou Judas, verso 3? Alguém encontrou? Vem aqui depressa ler. Alguém encontrou? Alguém encontrou? Alguém encontrou? Vem aqui, por favor, ler, amado, por gentileza, nós estamos já agora indo para concluir. Judas, verso 3, tá bom, querido? Lê aí, por favor. Pega o microfone, Sandro. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos. E exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Só um minutinho, fixa o seu olho na palavra batalhar. Fixou? Agora lê palavra por palavra, bem devagarzinho. Batalhar. Batalhar. Pela fé. Batalhar. Pela fé. Fé que uma vez. Quantas vezes? Uma. Quantas vezes? Uma. Quantas vezes? Deus só nos dá fé uma vez. É no dia que nós aceitamos a Jesus. Enquanto você viver, é essa fé que Ele lhe entrega, que você vai administrar, que você vai cultivar. Pare de pedir a Deus para lhe dar fé como se você não tivesse, porque você já tem. Quando é que você aceitou Jesus? Todo mundo agora vai dizer o ano que aceitou a Jesus. Se for filho de crente e não tem uma lembrança, cita o ano que você foi batizado. Que ano você considera o ano inicial da sua vida cristã? Atenção, todo mundo. Maravilha. Desde esse ano, desde esse mês, desse dia, você já tem fé. Uma vez entrega aos santos. Na hora que uma pessoa se converte, aceita Jesus, se converte, ela recebe uma semente de fé. Essa fé é introduzida no coração. É essa fé que ele vai usar. Aí você diz, pastor, mas eu sinto a minha tão pouca. Agora um momentinho, pastor Leonardo vai orar outra vez. Senhor, acrescenta a minha fé. Se forte. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Um aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, pastor Leonardo.
Quantos aqui tem fé? Levanta a mão direita e grita, eu tenho. Quantos aqui tem muitíssima fé? Diga, eu tenho muitíssima fé. A gente não é muito humilde, mas pelo menos é verdadeiro, né? Muito bem. Quantos aqui tem pouca fé? Acho que só eu. Eu tenho pouca fé. Tem alguém comigo aí, uns 2 ou 3? Me ajuda, irmão, para eu ficar sozinho. Ok. Uns têm pouca, outros têm mais, outros têm mais, e outros têm mais. Mas todos, porque amados, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Não há condições materiais de eu fazer isto, mas o meu desejo era descer dessa tribuna e sair de banco em banco, de banco em banco, de banco, de cadeira em cadeira e cumprimentar todo mundo e dizer para cada um: parabéns, você tem fé, parabéns, você tem fé, parabéns, você tem fé. Diga, é mentira do diabo que eu não tenho fé. Pode ser pouca, mas eu tenho. E como é pouca, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Oh, aleluia. Os crentes maduros se conhecem porque sua fé é desenvolvida. Como é que a gente sabe um crente maduro na hora de usar a fé? Ele usa a sua fé somente para receber. Tem crente que tem fé para acreditar que vai ganhar um carro, mas não tem fé para acreditar que dando dízimo não vai ficar pobre. É fé para receber, mas não tem fé para dar. Quem quiser esta noite ter muita fé para receber, primeiro tenha muita fé para dar. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras está na UTI. Não, já saiu da UTI, está em coma. Não, já saiu de coma, está morta, está sepultada. Diga, a fé sem obras morreu e foi sepultada. A fé com obras está viva e nunca morrerá. Essa é a tua, essa é a tua, essa é a tua, essa é a tua, essa é a tua. Fala aí, esta é a minha. Primeiro, desenvolva a sua fé. Eu quero pedir que você dê este conselho para quem está perto de você, irmão, irmã. Desenvolve a tua fé. Fala com jeito, viu, irmão? Fala com jeito, né? Senão ele grita, desenvolve a tua também. Segundo lugar, desenvolve o seu conhecimento. Anotem aí, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Este versículo é muito forte, ele é muito pesado. A gente não gosta muito de ler. Este versículo a gente sempre pensa em dar para alguém. Eu estou pensando no irmão Pafúncio, eu vou dar para ele este versículo aqui no aniversário dele. É um desastre, ele até se desvia. Diz assim: devendo já ser mestres pelo tempo. Agora, interessante, existem os mestres porque têm dom de mestre, existem os mestres porque fizeram curso para serem mestres, existem os mestres pelo tempo. Alô? Existem mestres porque têm dom de mestre, existem mestres porque estudaram para ser mestres, e há mestres pelo tempo. Hebreus 5:12 diz, está escrito aí também, pastor Albano? Está escrito aí, doutor Magno? Está escrito, devendo já ser mestres pelo tempo. Meu irmão querido, minha irmã, eu deixo com muita ternura, com muito amor, uma palavra ao seu coração. Quantas pessoas aqui têm mais de 10 anos de fé? Vocês não vão ficar com a mão levantada. Olha só para mim, só espera um momentinho, é só ilustração. Quando eu falar quem tem 10 anos de fé, você levanta e abaixa. Por quê? Primeiro, para não discriminar os que têm menos. E segundo, para o irmão não fotografar e depois querer sair vendendo DVD para os que têm mais de 10 e para os que têm menos de 10. Muito bem. Então, por favor, quem tem mais de 10 anos de fé, levante e abaixe rapidamente a mão. 1, 2, 3. Muita gente. Pois olha, escute o que eu vou falar com muita ternura, mas eu vou falar também com muita ousadia da parte de Deus. Cada ano que se passar na sua vida, você tem a obrigação
de estar mais maduro. Porque você pode ser um mestre pelo tempo. Os crentes que estão chegando para a igreja, eles observam os crentes mais antigos. E os crentes mais novos devem ter muito respeito pelos crentes mais antigos. O senhor está de acordo, pastor Magno? Então vamos repetir. O pastor está plenamente de acordo. Digam comigo. Os crentes novos devem ter muito respeito para com os crentes mais antigos. Se você tem 2 anos de crente e você conhece o irmão desta igreja que tem 40 anos de crente, tenha muito respeito para com ele, porque você tem 2 anos de luta e ele tem 40. Porque você faz 2 anos que luta contra o diabo e ele já faz 40. Tenha um grande respeito para com os crentes mais antigos, porque a sua fé é mais longa, porque a sua história é mais antiga, porque o seu currículo é mais cheio, porque esse fruto está há mais tempo na árvore. Quantos entendem isto? Digam amém. Agora, com profundo respeito, eu me dirijo aos crentes antigos. Façam tudo para ser um grande exemplo para os que estão chegando, para eles desejarem chegar ao mesmo tempo que os irmãos já chegaram. Meu querido irmão que tem 40 anos de fé e é um diácono na igreja, não fique com ciúme daquele que faz 7 anos que chegou e já é um presbítero. Não fique com ciúme. O dono desta obra é Deus. Ele escolhe quem quer, Ele chama quem quer. Se você é um diácono já faz 17 anos, louve a Deus. Quem é separado para o ministério novo vai ter galardão. Quem é separado para o ministério idoso vai ter igual galardão. Agora, nós não podemos estabelecer nenhuma discriminação entre novos e antigos, porque Deus é o justo juiz e vai dar a cada um segundo a sua obra. Vou repetir, irmãos jovens, considerem bastante os mais antigos. Irmãos mais antigos, ajudem, abençoem e deixem um bom exemplo para os mais jovens. Só diz amém quem quiser. Os 80 quiseram dizer, muito bem. Para terminar, 4 coisas que o crente tem que desenvolver. Primeiro, sua fé. Repitam, sua fé. Depois, seu conhecimento. Depois, o seu talento. E por último, sua esperança. Sua esperança. Sua esperança. Nós pregadores pregamos sobre muitos assuntos e às vezes não pregamos muito sobre a esperança. Eu só quero deixar uma palavra da Bíblia sobre a esperança. E não é o Salmo 46 que você já usou tanta vez na hora da angústia. O Salmo 46 está até amassado na Bíblia. Eu quero deixar para você Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança. Não deixe que nenhuma tristeza tire a alegria da sua esperança. Nós não estamos esperando a Jesus cansados, estamos esperando a Jesus alegres. Nós não estamos esperando Jesus estressados. Jesus, vem logo, porque eu não aguento mais, estou desesperado. Meu filho, se você está desesperado, você não está me esperando, porque desespero é falta de esperança. Eu declaro esta noite, com muita confiança em Deus, e declaro isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nenhuma pessoa que está aqui esta noite, absolutamente nenhuma só, perderá a alegria da sua esperança. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós temos muitas esperanças, mas a maior de todas, nós vamos falar agora de pé, cantando. Vamos cantar qual é a maior das nossas esperanças. Vamos cantar, cante a sua esperança. Nossa esperança